Da fase preparatória. Da instrução do processo licitatório. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos os seguintes elementos. São 11. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve, a fase preparatória do processo licitatório, compatibilizar-se com o plano de contratações anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão e que podem, na verdade, interferir na contratação, compreendidos 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. 3. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. 4. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. 5. A elaboração do edital de licitação. 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. 7. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. 8. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta, apto a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto. 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômica financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnico ou técnica e preço e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e boa execução contratual. E 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Então, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve, a fase preparatória do processo licitatório, compatibilizar-se com o plano de contratação anual, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas dessa fase preparatória do processo licitatório, mercadológicas e de gestão, e que podem interferir na contratação, compreendidos 1. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. 3. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. 4. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. 5. A elaboração do edital de licitação. 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. 7. O regime de fornecimento de bens de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. 8. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômica financeira. Justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. 10.
a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, e 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 dessa lei, o qual diz que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. O estudo técnico preliminar, que eu citei acima, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá o estudo técnico preliminar os seguintes elementos. Então, o estudo técnico preliminar que eu citei acima deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá o estudo técnico preliminar os seguintes elementos. São 12, ou melhor, 13 elementos. 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sobre a perspectiva do interesse público. 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. 3. Requisitos da contratação. 4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. 11. Contratações correlatas e ou interdependentes. 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e perspectivas e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. E 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá este estudo técnico preliminar os seguintes elementos. São 3 elementos. 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sobre a perspectiva do interesse público. 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. 3. Requisitos da contratação. 4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.
11. Contratações correlatas e ou interdependentes. 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável. E 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento da necessidade a que se destina. Então, esses foram os 13 elementos do estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os seguintes elementos que eu citei: descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sobre a perspectiva do interesse público, estimativas das quantidades para contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte que considerem interdependências com outras contratações de modo a possibilitar economia de escala, estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação, justificativas para o parcelamento ou não da contratação e posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, esses aí são os elementos obrigatórios. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos esses elementos e, quando não contemplar os demais elementos que eu citei, apresentar as devidas justificativas por que não está contemplando eles. Então, novamente, o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os seguintes elementos: descrição da necessidade da contratação considerado o problema a ser resolvido sobre a perspectiva do interesse público, estimativas das quantidades para contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos elementos que lhe dão suporte que considerem interdependências com outras contratações de modo a possibilitar economia de escala, estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação, justificativas para o parcelamento ou não da contratação, posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, como dito, o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos que eu citei e, quando não contemplar os demais elementos que eu não citei, apresentar as devidas justificativas. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos, como, por exemplo, o projeto executivo.